sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Amigas de Negócios. E hoje nós temos uma convidada mega especial que eu vou apresentá-la para vocês. Doutora Bárbara Caixeta, médica, graduada pela Universidade Evangélica de Anápolis, radio-oncologista, formada pelo Hospital Araújo Jorge. Atualmente, ela está atendendo nas unidades do Sebrom, em Anápolis e Goiânia, no Hospital Evangélico e na Santa Casa. Seja muito bem-vinda, doutora Bárbara, e hoje nós iremos te explorar muito, porque nós temos muitas perguntas. Não é mesmo, meninas? Vou deixar as meninas dar as boas-vindas e, em seguida, deixar você falar um pouquinho sobre quem é a Bárbara, tá bom? Olá, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Que legal ter você aqui, Bárbara. Te conheço tem um tempinho, né? A gente teve uma experiência juntas, meu marido é médico, então aí a gente já fez algumas conexões. Então é muito legal receber você aqui hoje e eu espero que através do nosso conversa, do nosso diálogo, você possa alcançar mulheres, né? Porque são temas que andam juntos, né? Não separa. Então seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, doutora Bárbara. É um prazer ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai esclarecer muitas coisas sobre um assunto que traz um estigma ainda para a nossa população, que é um assunto que é um tabu, gente. Ela é oncologista, mas eu tenho certeza que hoje a nossa conversa vai ser muito proveitosa. Eu fico muito, muito feliz e grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu acho assim que a gente tem muito o que falar, principalmente falar de prevenção, né? A prevenção, antes de tudo, ela deve ser valorizada e quem trabalha com câncer acaba não fazendo tanto essa parte da orientação sobre a prevenção. Então, é uma coisa que a gente tem que enfocar. Sim, muito importante. Pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória na oncologia e o que te motivou a se especializar nessa área. Foi amor à primeira vista. Você acredita nisso? Conta, gente. Nos conte essa história. Bom, eu tava no processo do internato da faculdade, estava no meu último rodízio, que era pediatria. Até então, pensando em fazer pediatria. Fazer um estágio opcional em Ribeirão Preto com meu tio. E aí conheci a radioterapia. E foi isso. Me apaixonei. Amor à primeira vista. Na sequência, fiz a prova de residência, passei rápido, o resultado saiu no dia da minha colação de grau. O resultado da residência saiu no dia da minha colação de grau, eu fiquei sabendo na fila pra entrar na colação de grau. Que emoção. Eu fiquei emocionada a colação inteira. Eu imagino. Daí, umas 2 semanas antes de iniciar a residência, minha avó teve uma paraplegia súbita. Nossa. Não tinha experiência nenhuma, tinha 2 meses de formada, né? Não soube nem o que era, não sabia nem para onde eu ia. E aí nós soubemos que ela teve uma compressão medular por conta de um tumor. Tanto é que quando eu passava visita em pronto-socorro, que é uma coisa que eu amo fazer, eu sempre ficava bastante preocupada com pacientes que chegavam com um quadro de perda de força, de dor, principalmente na região da coluna, né? Porque vinha muito à cabeça a situação da minha avó. Minha avó ficou mais 4 meses conosco. E aí, nós optamos por não contar para ela a real situação. A minha avó foi assim também. E ela ficou na esperança ela morreu na esperança de voltar a andar. Nossa, gente, é uma enfermidade que é tão complicada, né? Eu passei com meu esposo e ele faleceu tem 3 anos e 8 meses. E eu acompanhei muita gente na trajetória dos 2 anos de tratamento dele. E não é fácil. Acho que é muito doloroso. É muito doloroso para quem passa pela situação e muito doloroso para o acompanhante. Para o cuidador. É bem complicado. Muitas vezes eu posso até falar que é mais doloroso emocionalmente para o acompanhante do que para o cuidador, paciente. Né? Eu concordo, mas eu acho muito pesado eu falar isso. Mas como eu passei exatamente por esse processo de ser a cuidadora, era muito difícil, porque a gente queria tirar a dor com a mão. A gente queria tirar a pessoa daquela situação com a mão e não tinha o que fazer. Infelizmente.
Doutora, e hoje quais são os métodos de de diagnóstico precoce do câncer e quais são os maiores desafios para esse diagnóstico ser feito de forma precoce? Então, a gente trabalha principalmente com as doenças mais frequentes, né? Em homens, câncer de próstata, mulheres, câncer de mama, no geral, câncer coloretal. Para todos esses tumores, existe possibilidade de rastreio. Então, a gente pode falar de prevenção, né? Para as mulheres, fazer a mamografia, ultrassom de mama com regularidade. Para os homens, fazer o exame de PSA, toque retal, acompanhamento com o urologista. E do caso do câncer de colo retal, que a gente tá no mês de prevenção, de conscientização sobre o câncer colo retal, fazer a colonoscopia, fazer o exame de sangue oculto nas fezes, pelo menos a cada 5 a 10 anos, a depender do perfil do paciente. Tudo isso é avaliado em consulta e onde é determinado qual que é a melhor forma, o melhor tempo de rastreio para cada doença. É tão importante essa questão da prevenção que o meu esposo ele faleceu de câncer de colo retal. E o médico mesmo falou para ele que se não estivesse em um quadro tão avançado, teria sim maior chance de cura. Mas ele estava com fase de metástase e tudo mais, então estava bem agravado. Então a fase da prevenção, ela é muito importante nesses casos, né? E já entendemos aqui que a prevenção ela é muito importante, né? A gente ficar atento a isso para que possa tentar remediar a situação ali no futuro. E já que estamos aqui entre 4 mulheres, eu acho interessante a gente falar então sobre prevenção do câncer de mama. Ginecologista e até coisa mesmo no Instagram, a gente escuta falar, mas como a Rose falou, é um tabu, né? Já me ensinaram, não sei se é verdade, você vai aqui falar se é ou não, que uma das formas de prevenção é antes do período menstrual, no banho mesmo, que aí a gente faz o toque. É assim? Ou tem outros, né, métodos mais eficazes de prevenção, fora a questão da consulta, rotina, claro, mas eu falo assim, atenção mesmo com a gente. O autocuidado é importantíssimo, né? O autocuidado é importantíssimo, o autoexame das mamas é importantíssimo, só o autoexame não, tá? Ele não descarta os exames de rastreio. Para você ter ideia, quando a gente palpa um nódulo nas mamas, ele já tá um pouco mais de 2 centímetros. Já você falando aí, eu já vou acrescentando. Por exemplo, vamos falar um termo técnico, porque é o que eu sei, mas aí você pode ir me corrigindo. Um BHARTS 3, um nível 4, a gente tem que ter um tipo de atenção, porque isso pode evoluir para um câncer? A característica radiológica do nódulo, né? Nódulos mamários são comuns, tá? A característica radiológica do nódulo vai indicar se há necessidade ou não de um segmento mais próximo, de uma biópsia. Geralmente, quando a gente tem um nódulo mais suspeito de malignidade, com maior suspeita de malignidade, é necessário um acompanhamento mais próximo. Então, o exame que é feito anualmente, ele pode passar a ser feito a cada 6 meses, e em algum momento teria indicação de se fazer biópsia, se houver crescimento, se não. Eu mesmo estou passando por um processo desse. Eu tenho vários nódulos nas mamas, um deles cresceu. Então, o meu mastologista quer que eu faça um novo exame, apesar de eu ter feito um mês atrás. Como eu ainda estou lactando, vou desmamar minha filha para fazer esse rastreio. Para fazer esse rastreio. Exatamente. E assim, no seu dia a dia, doutora Bárbara, assim, tanto você como a sua equipe, quais são as maiores dificuldades assim que você encontra, tanto no diagnóstico e no tratamento de câncer? Tem, assim, algo que você possa estar nos passando, assim? Quais as maiores dificuldades, tanto para você como para o paciente, né? Que é importante falar também. Sim. Eu percebo que o gerenciamento da dor do paciente, ele é muito desafiador. Por quê? Porque é mais uma medicação. Então, eu vou tomar mais 1 ou 2 medicações de tanto em tanto tempo. E aí, para o paciente internalizar aquela questão que é necessário que ele faça uso daquela medicação de 6 em 6 ou de 4 em 4 para que a dor não apareça, é algo desafiador. Muitas vezes eles começam a espaçar medicação, uma dor pequena, então
não vou tomar a medicação agora, ou não, vou deixar a dor ficar numa intensidade tão importante para aí sim tomar a medicação. E esse seria pelo fato da medicação trazer algum desconforto também? Tipo assim, tira a Também. dor e traz o desconforto. Também, né? Mas existe um medo muito grande, também relacionado à dependência de opioides. Que no país que a gente vive, a gente faz mais subtratamento. Então, muitas vezes as pessoas veem relatos de norte-americanos onde é usado muito opioide, e aí não, a morfina é para último caso, e a morfina causa dependência. Então, eu não vou tomar essa medicação. Tem esse preconceito. E existe o fato também, eu tomo várias medicações, eu fico nauseada com essa medicação, então eu não vou tomar, eu vou tomar só quando for em último caso. Em último caso, quando a dor é intensa, aquela medicação já não vai resolver da forma que iria resolver se o paciente tomasse no início da dor, ou tomasse da forma como foi orientado. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande, mesmo depois de esclarecido com essa orientação, de aderir ao uso da medicação. Tenho optado muitas vezes passar adesivo de analgésico para os pacientes, pensando nisso, porque também entendo que pelo fato de, às vezes, usar muitas medicações, mais uma medicação Agride, né, pela via oral acaba, vem com efeitos colaterais, aquela medicação às vezes não vem sozinha, vem com um antiemético, um remédio para melhorar a sensação de náusea que às vezes tenha. Então, eu tenho optado sempre que possível por passar um adesivozinho para justamente tentar fazer esse gerenciamento. Entendi. Já Mas é uma estratégia que você pode... É o principal desafio que eu vejo. Principal desafio. E a gente vê assim que a tecnologia ela tem avançado de uma forma muito grande, né, doutora? A gente tem visto aí que às vezes câncer que não era nem detectado lá atrás, agora com o avanço da tecnologia a gente consegue a prevenção mais rápida. Mas assim, quais as inovações têm feito a diferença nesse diagnóstico, né? Porque a gente sabe que tem os pós, tem os contras, enfim. E você consegue ver esse avanço de uma forma muito positiva, como tem sido essa parte desse avanço tecnológico, e se você consegue ver assim, ainda alguma lacuna em relação a isso. As lacunas sempre existem, mas o tratamento oncológico ele tem sido cada vez mais personalizado. Então, a gente não pode comparar um câncer de mama numa paciente X com uma paciente Y, tem vários fatores. Mesmo que aquele tumor tenha o mesmo tamanho, tenha o mesmo estadiamento. Tem vários fatores associados que podem levar a prognósticos diferentes. É importante ressaltar que o câncer, quando diagnosticado mais precoce, maior a chance de a gente conseguir a cura. Então, do ponto de vista da radioterapia, sobre o câncer de mama também, quando eu iniciei minha residência há uns 10 anos atrás, o tratamento padrão para um câncer de mama, ele era feito em 30 sessões. Hoje eu faço o mesmo tratamento em 15 sessões, em alguns casos selecionados em 5 sessões. Olha. Isso a gente está falando só da parte da radioterapia. Daí vocês imaginem essas imunoterapias, as quimioterapias. Então, é um mundo que evolui muito rapidamente. Da parte da radioterapia, convido vocês para irem na clínica depois. Sim. É uma clínica maravilhosa, com aparelho maravilhoso, de última tecnologia. E isso faz total diferença, inclusive com relação ao gerenciamento de efeitos colaterais dos pacientes. Interessante. Incrível. É muito legal. E, doutora Bárbara, falando a respeito do aspecto emocional, né? Que é inevitável não falar dessa parte. Como que quais são, qual é o peso do aspecto emocional, tanto para o tratamento quanto para a descoberta? Como que lida dessa forma? Quais são as estratégias que vocês utilizam? E eu me lembrei da época da faculdade de psicologia, só umas aspas aqui, que eu tinha um professor que ele falou que dentro do estágio dele numa clínica de oncologia, na época que ele estagiava, ele achava um absurdo os médicos falarem que o paciente ele fazia o câncer dele. Me fala dessa parte, porque isso me marcou tanto. Eu queria que você falasse um pouco Eu tenho sobre isso. relatos
impressionantes de paciente. Vou te falar um relato. Uma paciente minha me falou assim, não, meu paciente lá do interior falou que eu estava podre. Isso é coisa de se falar pra uma pessoa, gente. Zero humanizado, Que né? coisa desagradável, né? Eu até mencionei essa situação, Sim. aquele dia que a gente se encontrou. Falou que eu estava podre. Como assim falar isso pra uma pessoa sensibilizada, num momento de tanta fragilidade Já tá diante... tão um peso Tá- tão grande, né, do Exatamente, diagnóstico. Exatamente. Tem uma carga tão grande sobre ela e ela ainda lidar com isso, né? Então, e graças a Deus, cada dia mais os profissionais têm se tornado mais sensíveis a essas situações. Embora ainda Sim. estamos caminhando. Meus ainda, né? acadêmicos passam comigo e eu costumo sempre orientá-los, porque o médico, ele se forma, ele vai dar plantão em pronto-socorro, vai fazer outras coisas aleatórias. E, por vezes, ele pode encontrar um paciente oncológico, né? E no pronto-socorro é comum a gente ter achados oncológicos, ter achados de suspeitas oncológicas, onde o médico plantonista vira para o paciente e fala assim, olha, você tem que procurar um oncologista porque você está com câncer. Como que a partir de um exame de imagem, apesar de ele sugerir, como que a pessoa Levantou uma hipótese e já... logo já dá essa Nossa, a pessoa já essa baque, notícia né? de forma Né? tão seca, né? É, realmente. E até uma questão de não se resguardar profissionalmente, porque aquilo ali vai gerar um impacto muito grande na vida do paciente. Vai que esse paciente se descompensa de alguma forma e, eu vou morrer, eu vou aproveitar a vida, não vou atrás de nada, não vou resolver nada. É um despreparo, né? Desiste de Muito um grande. tratamento que talvez pode ser curativo, né? Desiste da possibilidade de um tratamento, Exato. né? Não vai atrás de um diagnóstico. Muitos vão, mas tem os que não vão. Esses senhores mais idosos, que muitas vezes têm um preconceito maior, não falam nem o nome da doença, falam assim, aquela doença, Tem. né? E não vai atrás. Eu tô sentindo uma dorzinha de barriga e vou deixar desse jeito mesmo. E aí é quando a doença já evolui, já passa para situações onde as possibilidades são reduzidas. Isso, Né? E questão... não é isso que a gente quer. Só piora. Você falou assim, doutora, sobre os seus acadêmicos, né? Que você dá também aquele apoio ali. A gente percebe uma certa dificuldade, eu queria até saber sobre isso, quais são as principais dificuldades do médico ali recém-formado, que talvez escolha justamente essas áreas que são mais complexas, que nós sabemos que são mais complexas, como a oncologia. Quais são, assim, as maiores dificuldades desses médicos recém-formados? São múltiplas as dificuldades. Por vezes, acham que devem abrir um consultório físico próprio logo de cara, sem fazer um estudo de viabilidade financeira, de viabilidade econômica para isso. Não sabem abrir uma empresa, que a gente estava conversando, Sim. né? Não sabe nem como pedir um emprego no município próximo. Então, eu sinto que o acadêmico que sai da faculdade, ele é carente nesse aspecto, né? E precisaria de um suporte nesse sentido. Mas é multifatorial o processo. O que acontece é que a gente não vê pessoas, né, especialistas, vamos dizer assim, como por exemplo, você é um especialista que se dispõe a ajudá-los. Então eles quebram muito a cara até aprender. Seria interessante ter alguém aí para poder, olha aí. E muita gente depois, essa é uma boa ideia, muita Sim. gente depois de especialista também acaba quebrando muito a cara, Sim, né? exatamente. Ter um mentor é muito importante. Exatamente. Economiza, acredito que anos de jornada. Eu ia até te perguntar o que você poderia estar, assim, o que poderia ser feito, assim, né, de habilidades, de estratégias. E aí, entrando nessa questão da mentoria, veio até a casar com a pergunta que eu ia estar te fazendo, né? Então, assim, ela já até respondeu, né? Que a mentoria, porque realmente
ainda mais nesse mundo digital, eu acho que é uma estratégia até mesmo para você vender o seu conhecimento, né? Um nicho. Um nicho, né? Para você tá explorando também, né? Sim, com E certeza. você pensa nessa forma ou não? Por enquanto. Não, mas vocês acenderam uma luzinha na minha cabeça. Eu quero uma opinião minha particular. Por favor, seja mentora desses novos médicos. Eles precisam de um mentor que Verdade. encaminhe. Gente, quando a gente tem um mentor que fala assim, olha, por aqui não, esse caminho aqui não vai dar legal. Vai por aqui. Economiza tanto tempo, sabe? Perca de dinheiro, perca de energia. A gente já vai mais focado. Então, assim, Eu também sou acende totalmente só uma a luzinha, favor. não. Pode acender um farol. E fora o impacto a longo alcance, Sim. porque quem vai ser beneficiado no final é a qualidade do atendimento para o paciente. Exatamente. Exatamente. E o tempo é a commodity mais escassa que nós temos, né? Verdade. É verdade. Você falando da área acadêmica, você faz algum tipo de preceptoria através dos alunos? Então, olha, já é realmente uma coisa que encaixa com a outra, né? Sim, com certeza. Você já está acostumado com essa questão da preceptoria, certo? E aí vem então a necessidade dos formados com a questão da mentoria. Então, realmente, a sugestão ela é válida e fica a ideia, né? E eu nem gosto de conversar, né? Não. Não gosto de conversar, nem compartilhar experiências. Então, Nessa questão da preceptoria, qual seria assim um ponto que você observa nos alunos para que eles precisam realmente buscar uma mentoria para auxiliá-los nessa vida pós-formação? existe uma ânsia muito grande em terminei minha faculdade, quero passar na residência e vou me dedicar a isso. É o que a sociedade impõe, né? A sociedade médica impõe isso, porque meu marido é médico, a gente sempre conversava a respeito de que quando o médico forma, ele não é médico, né? Ele precisa ter uma especialização para dizer que ele é médico. Eu acho isso, assim, um pouco pesado, minha opinião, porque a pessoa forma, ela é médica, assim. Claro que tem as suas variantes de pessoa em pessoa, né? E a partir do momento que você se especializa, aquilo te limita muito. É muito difícil eu hoje, Bárbara, com 2 filhos, 10 anos de formada, partir para algo completamente diferente da minha especialidade. Diferente do que se eu tivesse me formado e ficado 1 ou 2 anos trabalhando, não teria nenhum impacto na minha vida hoje, para depois fazer uma residência, depois de pensar melhor, depois de ir atrás de informação, não só do colega médico que está dentro da especialidade, mas eu quero fazer aquela área, tá? Vou atrás. Converso com 1, 2, 3 pessoas especialistas na área. Quais que são os gargalos que existem? Com o que eu vou lidar? Vou ter que dar plantão? Não vou? Para nós mulheres, o plantão se torna muito pesado no decorrer da vida. Apesar de eu ter gostado muito de dar plantão, de estar dentro do hospital, isso é uma obrigação pesada. Eu tenho pacientes que dão plantão e assim, é solteiro, não tem filho, aí dá plantão assim quase todo dia. Aí assim, cada realidade permite, né, uma situação. Cada uma tempo de vivência. Cada vida... tempo é o tempo, né? A gente tá sendo até falando muito sobre tempo. Doutora, deixa eu te perguntar também. De que forma os desafios, como a pandemia, por exemplo, prejudicaram os médicos recém-formados na inserção do mercado de trabalho? Qual foi o impacto maior disso? A pandemia, ela causou o fechamento de muitas clínicas. Então, temporariamente, ao menos, essas clínicas não funcionaram. A partir do momento que essas clínicas não funcionavam, o médico, que é uma pessoa que tem suas necessidades, que tem suas obrigações financeiras, tiveram que se adaptar, né? Sim. Ou vou para um plantão, que é onde tem a possibilidade de eu ganhar algo que no consultório eu não estou ganhando, ou vou me adaptar de outras formas. Como Que se foi fosse muito uma- bom, a telemedicina foi muito bom, né? Por exemplo, lá na clínica onde eu trabalho, não tem tanta necessidade de eu ver o paciente em um primeiro momento. Ele faz um exame de planejamento para radioterapia, então eu posso organizar para esse paciente que talvez seja de fora, passar em consulta comigo de forma online e o dia que ele vier fazer o exame de planejamento,
eu já faço o exame físico. Uhum. Uma forma de complementar e é uma forma de ajudar o paciente que às vezes tem um deslocamento complicado para que ele se organize para quando for fazer o tratamento, vir, ficar para saber como que funciona o tratamento. A radioterapia é um mundo à parte. Um mundo completamente diferente. Eu falo que nem um oncologista clínico, que é quem indica os pacientes para a gente, tem uma noção tão exata de como que funciona a especialidade, né? E todas as áreas da oncologia têm suas peculiaridades. Mas, assim, o fato da pandemia ter trazido pontos negativos também trouxe pontos negativos. E a gente tem que saber se adaptar a Sim, isso. flexibilizar, Sim. né? E assim, na parte do tratamento em si, eu até queria perguntar algo, vai fugir um pouco aqui do contexto. Não do contexto, mas eu vou voltar lá atrás. A parte do atendimento humanizado, doutora. A importância desse atendimento humanizado, sabe? Eu percebo que não somente para o paciente, mas também para os acompanhantes, né? Isso é muito importante. Eu falo porque quando o Edivaldo ia tomar a quimioterapia, eu não podia entrar para estar com ele. Eu ficava louca lá fora. Eu ficava mandando mensagem, eu ficava entrando, eu fiz amizade com as enfermeiras, eu levava bombom para as enfermeiras para elas deixarem eu entrar a hora que eu quisesse. Então, assim, fiz amizade com elas, porque aí eu falava, por favor, deixa eu só ver ele. Aí elas, vai lá, corre e volta, que senão eles brigam com a gente. Aí eu corria lá, ficava com ele um pouquinho, elas, Ciane. Aí eu tinha que ficar 2, às vezes 3 horas, 4 horas do lado de fora, esperando ele tomar a medicação toda e ele sozinho lá dentro, às vezes debilitado. Sabe? Eu confesso que eu achava desumano o atendimento assim. Eu acho que tinha que ter pelo menos um acompanhante junto, sabe? E a gente teve um atendimento muito bom com a doutora Milena, maravilhosa, apaixonada nela. E assim, ela teve um atendimento muito humano, mas nós passamos por lugares que a gente se sentia um animal, não um ser humano. E eu queria saber o que você tem a dizer a respeito desse atendimento humano, qual que é o seu posicionamento em relação a isso, porque eu já sei mais ou menos como que você pensa. É desafiador, né? É muito desafiador. E o nosso olhar também tem que se voltar para o acompanhante. Eu também tô com um caso de um paciente em que eu falo com o acompanhante, porque a minha preocupação, na maioria das vezes, acaba sendo mais ela. Que ela se mostrou muito abalada com o diagnóstico do pai. Então, toda semana eu mando mensagem perguntando como ela tá fazendo quimioterapia, mas assim, a gente tem que enfocar, e o SUS tem um princípio que chama equidade, e eu gosto muito de trazer esse princípio da equidade para minha cabeça, que os diferentes têm que ser tratados de formas diferentes. Então, o paciente oncológico é o nosso foco, porém nós não podemos ignorar o acompanhante. Vai haver momentos, por exemplo, a radioterapia, eu não posso deixar um paciente lá, um acompanhante Sim. lá dentro do aparelho com o familiar. Mas a gente oportuniza que esse acompanhante esteja junto sempre que possível, né? Da mesma forma, acompanhar nas consultas de rotina é interessantíssimo. A maioria das vezes o acompanhante sabe e entende mais da doença e das medicações que o paciente faz uso do que o próprio paciente. Antes dele fazer a cirurgia, que ele não chegou a fazer a cirurgia do intestino, eu sabia tudo. O nome de tudo, como organizava tudo. Ele não sabia de nada, ele não sabia nem de que ele ia operar direito. Mas eu sabia tudo, eu especulava tudo, eu perguntava tudo e eu sofria por tudo. Poupava tudo ele, sabe? Eu falava, não, já tá sofrendo muito, peraí, deixa eu pegava essa carga pra mim. E acaba sendo muito pesada essa parte pro acompanhante. Eu falo por conhecimento de causa. E você ainda tinha o papel da maternidade. Ainda tinha o papel de mãe. De acalmar seus Sim. filhos, de poder... Dá-lhe terapia. Dá-lhe terapia. E doutora, pode falar. Isso é muito característico de mulher, né? Sim. Nossa, a mulher tem o dom de cuidar. A maternagem, não tem, gente. é inquestionável isso. A mulher cuida do marido doente, cuida do pai doente, cuida de um irmão doente, cuida de um vizinho doente, acompanha nas consultas. E eu tenho pacientes mulheres que muitas vezes vão sozinhas ao consultório. Vão sozinhas. Um dia eu questionei uma paciente, ela, eu tô tão sobrecarregada, porque o meu sobrinho, minha irmã faleceu, meu sobrinho tem que ir numa audiência de guarda. Meu Deus.
Tô preocupado com a minha filha, que eu estou na casa dela, eu tô atrapalhando. Nossa, Então, ainda mas a senhora tá preocupando com os outros. E aí a senhora não E deixa as você? pessoas se preocuparem com a senhora. Porque pelo perfil dela, eu acredito que ela que não Ela não permitia. deixa. E tem muito disso Ela que não mesmo, né? permitia. Sim. Porque assim, eu estou forte, eu mesma cuido de mim. Uhum. Cuidem das suas coisas. Sim. É a questão do proteger, né? Mulher também faz muito esse papel de proteger. Mas é importante nesses momentos de sensibilidade que a pessoa tenha alguém, tenha um apoio. Mesmo que eu não posso ir todas as vezes, mas vá nas consultas principais. Sim. Tem uma primeira consulta com o oncologista, vá acompanhado, porque existe muita informação e muita peculiaridade. Da parte da radioterapia, a mesma coisa. Vai em uma primeira consulta, vá com seu acompanhante. Não tem possibilidade de ir em todas, mas vá pelo menos pontualmente para saber o que está acontecendo. Em algumas situações também, homens omitem da família que estão fazendo tratamento. Sim. Meu Deus. Quando aquela situação já se torna insustentável, o paciente Aí precisa de fala. hospitalização, vai para o hospital, a família não sabe o que está não acontecendo, sabe nem do histórico, né? não sabe o que está E acontecendo. é muito recorrente, doutora, esse tipo de caso? Não é muito frequente, mas já vi alguns. Mas o meu pai é desses de esconder. Meu Deus. Ele esconde, ele faz exame, e às vezes dá alguma coisinha, porque ele, né, ele já fez 70 anos. E ele esconde. E sabe como que a gente fica sabendo? Eu ponho meu marido pra conversar com ele. Já tem Ah, estratégia. estratégia. Ou é meu marido ou meu irmão mais velho que conversa com ele. Mas eu já percebi que com o meu marido ele consegue conversar melhor. É muito Mas importante o oncologista, o médico em si, né, em todas as áreas, entender dessa situação. Por isso que é importante você já tentar para te ajudar os novos médicos aí que estão se formando a ter essa visão que você já tem. E Entendeu? falando sobre isso, você já deu muitos conselhos aqui, mas eu queria ouvir 2 em específico. Tanto para esses novos recém-formados e tanto para as pessoas na sociedade, mulheres, homens, né? Qual é o melhor conselho que você tem para essas 2 realidades, né? Para esses 2 fatores? Para a população geral, cuidem da sua saúde. Não deixem para... tenho algum sintoma, vou atrás. Não, vamos fazer exame de rastreio com frequência. Preventivo, né? Essa é a palavra. Exatamente. Vamos rastrear. Antes de ter alguma coisa séria, algum sintoma, vamos procurar, vamos fazer as prevenções, vamos fazer atividade física, melhorar a alimentação, Com certeza. abandonar os vícios, né? Álcool, tabaco. Se nesse momento acredito que não consigo largar o cigarro, não consigo largar a bebida alcoólica, vamos dar um passo de cada vez. A gente larga aos poucos, até abandonar o vício completamente, talvez seja uma estratégia. Da mesma forma que eu falo para as minhas pacientes. Se ela não consegue fazer 1 hora de exercício, vamos começar fazendo 20 minutos? Na próxima semana, vamos começar fazendo 30 minutos? Tem uma paciente de câncer de mama, ela falou para mim assim, doutora, é impressionante. Antes de começar a fazer atividade física, eu sentia dores articulares todos os dias. Comecei a atividade física, minhas dores sumiram. Sem remédio. Sem remédio. Então, minhas dores sumiram. Hoje, eu me obrigo a fazer atividade física para o gerenciamento das dores. A atividade física salva vidas, né? A gente Sim. vê, a gente trabalha com isso, a gente vê isso muito. Tanto questão física como mental. Exatamente. É engraçado, assim, vocês falando dessa questão de prevenção, eu tive um episódio, acho que o ano retrasado, que eu sentia muita dor abdominal. E aí eu fui investigar. E aí eu descobri que eu tenho intolerância à lactose, à frutose, só que a doutora que eu fui, ela foi bem cautelosa, ela mandou fazer um monte de exame. Eu fiz a colonoscopia, a endoscopia. E uma pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, mas pra que isso tudo? Que exagero! Quem procura, acha. Nossa, essa frase eu pensei, bom, se eu achar é porque eu já tinha, não é porque eu estou procurando. Então,
né? É uma Que forma... bom que a gente Que acha bom. antes, né? Mas Que a bom que pessoa gente falou pra acha mim que era um cedo. exagero. Eu falei, meu Deus. E assim, e pra mim foi uma libertação, porque eu descobri o que que eu tenho, né? Que é a questão da intolerância, e hoje eu consigo me cuidar bem mais, Exatamente. né? E já não fico mais com medo da dor que eu sentia na parte abdominal, porque eu tinha os episódios, né? E no outro dia eu sentia muita dor. Né? Então, assim, hoje eu entendo, e hoje eu sei o que que eu posso e o que que eu não posso. Então, essa questão Exatamente. de prevenção... Bom, e nós já estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gente, Muito como rápido, foi rápido. bom! E eu quero fazer uma pergunta bem pontual, doutora, para a gente poder encerrar. Como que você enxerga o futuro da medicina e qual o papel dos novos profissionais para construir esse novo cenário? Queria que você desse aí o seu ponto de vista em relação a essa colocação. Nossa, difícil, hein? Não, facinho. Para mentora de novos médicos, é fácil. Amém. Bom, eu percebo o futuro da medicina sendo feito de forma personalizada, né? O paciente ele deve ser enxergado como um indivíduo. Eu trato pacientes oncológicos, mas eu não devo ver meu paciente como aquele paciente da doença tal. O paciente, aquele senhor José, que além de ter câncer, é uma pessoa que é fisicamente ativa e gostaria de se manter dessa forma. É avô e gostaria de continuar participando das atividades com seus netos. Quer manter, às vezes, uma alimentação um pouquinho fora do orientado aos fins de semana. E tudo bem, porque se é feito um pequeno deslize, é mais fácil de retornar do que viver dos excessos, né? Mas é uma pessoa que deve ser enxergada de forma mais ampla do que a doença. E eu acho que se a gente seguir esse caminho, vai dar tudo certo. Oh. Legal. Bom, quero agradecer pela sua presença aqui, doutora. Foi enriquecedor. Eu aprendi muito, recapitulei muita coisa que eu já sabia e, né, vai caindo no esquecimento com o passar do tempo. E eu acho que vai ficar a mesma lição de que precisamos nos prevenir, precisamos fazer o autoexame, precisamos olhar para a nossa saúde física, emocional, né? Fazer mais exercícios físicos, cuidar da nossa alimentação, né? Então, eu quero aqui agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter nos dado a honra de poder te entrevistar, que para mim foi um prazer. E para mim também. Nossa, é muito enriquecedor, assim, a gente sentar e trocar ideia, conversar, e no final a gente aprende tanta coisa, Sim. né? É muito bom. Então, assim, também só tenho a agradecer. Foi muito bom. Eu achei muito legal a forma que você fala. Dá pra ver que você tem muitos conhecimentos, é técnica, mas eu notei uma questão em você que é humanizado. Você é acolhedora. Então, eu acho que os seus pacientes recebem isso de uma forma tão especial, né? Porque o meio que você trabalha necessita disso, desse carinho, desse cuidado. Então, que você continue, que você passe isso para os seus alunos na preceptoria, quem sabe numa mentoria, que suas jornadas seja nesse caminho que eu acredito que sim, que o futuro da medicina ele precisa, né, dessa questão. E é uma habilidade que a gente adquire com o passar... Aliás, não é nem uma habilidade, é uma visão que a gente adquire com o passar do tempo. A Bárbara de 2 anos atrás não é a Bárbara de Olha hoje, só. né? E graças a Deus por isso, graças a Deus que a gente tem a possibilidade de evoluir, de enxergar coisas que antes não eram importantes e elas virem a se tornar importantes. E a gente tem que rezar e pedir a Deus para direcionar a gente da melhor forma, né? É verdade. De que forma que eu vou ajudar meu paciente? De que forma que eu vou assistir ao meu paciente, à minha família, a uma pessoa próxima? Sim. Nossa, e te ouvir, doutora Bárbara, é como se acendesse uma esperança de que tem profissionais, assim, como você, despertando para essa questão de ver o paciente de uma forma muito individualizada e também entender que a medicina está com esse olhar mais integrativo também. Isso é muito importante. E também reforçando até o que a Stephanie falou, a questão sua afetiva, né, com o paciente, isso é tão importante. Eu fico vendo, assim, ouvindo casos dos meus pacientes que às vezes vão fazer uma consulta médica e chegam traumatizados. Isso é recorrente, isso é semanal,
aqui em Anápolis, sabe? De ouvir coisas que eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. Então, te ouvir hoje dá essa esperança. Então, fica aqui o nosso conselho. Doutora Bárbara, pense com carinho nessa questão da mentoria, por favor, porque eu acho que essa nova geração aí que estão se formando, alguns que já se formaram também, às vezes não consegue ver um mundo diferente, uma medicina diferente, justamente por não saber o caminho das pedras. Então, nessa área é preciso de mentores para guiá-los. Então, fica a nossa dica. Desbrava isso daí. Não liga só uma luzinha, não. Literalmente liga o farol. Quero agradecer a vocês por terem nos assistido. Quero pedir que vocês curtam aí, comentem, compartilhem esse podcast, né? Para que os médicos possam assistir e aclamar pela mentoria dessa doutora, porque vai agregar muito, né, na vida deles, na vida desses novos médicos. E quero pedir a vocês também que sigam o perfil da doutora Bárbara. Nós deixaremos aí para vocês, para que vocês possam aí acompanhar o lançamento da mentoria. Já tô até Amém. Né, não? Amém, doutora. E ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Amigas de Negócios.